Grande atuação do Grêmio, o Grêmio venceu o Lanús na Argentina e isso com certeza nos trouxe ótimas memórias, mas dentre diversas boas atuações que a gente teve nessa partida, tem um cara que jogou muito bem, mas as notícias que tivemos essa semana são de que a direção gremista quer contratar alguém para a posição desse cara, e eu já acho extremamente desnecessário. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, eu sou comentarista e narrador da Rádio Pachola e sempre coloco os meus vídeos de opinião aqui no canal da Rádio de manhã e sempre te convido a comentar, se inscrever no canal, deixar teu like, tudo isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E claro, se tu quiser me seguir no Twitter e no Instagram, pode seguir lá, é LZF Macedo. E é o seguinte, tivemos uma partidaça aí contra a equipe do Lanús. É claro, a gente não pode se empolgar ainda, o time está em formação, o time está realmente sendo montado, o Thiago Nunes aos pouquinhos está colocando os pensamentos de futebol dele, só que tem algumas coisas que nos emocionam, assim, por exemplo, o lembrar que Grêmio e Lanús foi 2-1 na final da Libertadores 2017, o primeiro gol do Ferreirinha ele arranca muito parecido com a maneira como o Fernandinho arranca também naquela final de Libertadores, então essa nostalgia, eu acho que essa emoção é absolutamente natural. Mas a gente tem que dar uma olhada também agora para o desempenho do Grêmio como um todo, e nesse sentido eu considero que nós tivemos uma atuação muito interessante. Já dá para perceber algumas mudanças de mentalidade. Por exemplo, o Grêmio estava com toques muito rápidos, muita triangulação, muito rápido assim, tocava e aparecia. Isso já é muito interessante, já começa a perceber que o Grêmio está querendo dominar de novo as ações. Outra coisa muito legal, o Grêmio perdia a bola, mas recuperava logo na sequência. O Grêmio conseguiu fazer uma marcação que obrigava o Lanús a ficar trocando passes só no campo de defesa, um passe mais para o lado, assim, não conseguia verticalizar a partida. Então, o posicionamento defensivo também foi muito interessante. E aí a gente pode destacar várias atuações individuais, né? Ferreira jogou muito bem, a gente pode falar do Léo Pereira que fez gol e jogou muito bem também, acho que ele foi muito bem na recomposição pelo lado direito. E claro, o Thiago Santos foi o craque da partida, jogou realmente muito bem, ele mordia demais, ele foi amarelado no primeiro tempo e ficou até o final do jogo e sem vacilar, enfim, ele estava realmente acabando com as jogadas de ataque do Lanús. Até tem algum tipo de falha ou outra ali, o próprio gol do Belmonte do Lanús poderia ter sido evitado por uma marcação um pouquinho mais eficiente, mas tá tudo certo, né? O Thiago Santos ainda também tá em adaptação no time do Grêmio, eu acho que ele tá sendo uma peça muito importante. Só que eu fiz aqui eu fiz essa colocação falando sobre alguns jogadores do Grêmio que foram muito bem na partida, e a gente pode falar de vários outros também, outros que também não foram tão bem, dá pra conversar sobre muita gente. Só que tem um cara que jogou muito bem de novo, que fez diversas intervenções que foram muito importantes até para dar uma segurança pro nosso sistema defensivo. E eu estou falando do Breno. O que acontece é o seguinte, o Breno tá jogando muito bem, ele tem se mostrado um goleiro frio, bem posicionado e principalmente um goleiro muito elástico, então os caras estão tentando chutar de tudo que é jeito e o Breno vai lá e se atira e tem, inclusive eu brinquei durante a transmissão que provavelmente o Breno tá dando muitas fotos bonitas pro fotógrafo do Grêmio, inclusive um abraço pro Lucas Webel. Então o Breno tem sido um cara bastante seguro. Não necessariamente ele tá sabendo jogar com os pés, acho que só aos pouquinhos ele vai pegando também, até porque o Thiago Nunes gosta bastante disso, mas ele tá sendo um goleiro muito elástico, muito plástico, ele tá se atirando em todas as bolas, até às vezes a bola tá indo pra fora, ele vai lá e se atira também pra garantir, e isso é muito legal, não demonstra insegurança, muito pelo contrário, demonstra segurança, demonstra vontade, e tudo isso vai passando também uma confiança pro resto da defesa. Só que a gente vem falando há bastante tempo que ele é guri também, então ele vai ter processos de oscilação, em algum momento ele vai bem, em outro momento ele pode não ir tão bem assim. Isso vai acontecer com o passar da temporada, mas do que a gente precisa? A gente precisa de paciência e de compreensão com esse goleiro, porque ele está se mostrando muito competente, e se por acaso ele errar em algum momento, a gente tem que saber relevar isso. Claro, espero que não seja num momento crucial para o time, mas tem que saber relevar porque nós estamos sim formando um excelente goleiro que, se ele for muito bem, se ele se mantiver seguro, se ele se mantiver identificado com o Grêmio, ele pode tranquilamente ter uns 10 a 15 anos de titular da meta gremista, porque ele tem 22 anos de idade. Com 22 anos de idade, recém assumindo a titularidade, podendo criar então essa identificação toda como goleiro titular, ele pode ficar até os 32, aos 35 anos de idade tranquilamente. E aí é um problema a menos para nós. Alguns podem estar assim, mas ele é muito novo. Gente, o Darley foi campeão de Copa do Brasil com 21 anos, se eu não me engano. Ele estava ganhando Libertadores com 22, 23, ele estava em final de Mundial exatamente com essa mesma idade. Então tu tá comparando o Darley com o Breno. Não, não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que a gente precisa ter paciência. Goleiro a gente sabe que dá para formar em casa. A escola de goleiros do Grêmio é muito interessante, é muito boa.
Então tudo que ele precisa é de confiança. Só que daí a Fabiola Tille, da Rádio Pachola, trouxe para nós a informação durante o Papo Pachola, essa semana, de que o Grêmio procura reforçar também o gol. O Grêmio também está atrás de um goleiro. Eu acho que assim, ir atrás de um goleiro lá no início da temporada, quando a gente estava pensando ainda, será que o Breno vai conseguir ou não? Até era ok pensar, mas eu acho que nesse momento já não cabe mais. O Breno já realmente assumiu a titularidade e incorporou essa titularidade. Ele está realmente indo muito bem e está conseguindo passar confiança para os demais defensores do time. Mas tem que trazer algum goleiro mais experiente para revezar com o Breno. Não acho mais. Em algum momento eu até já achei, mas eu não vejo mais uma necessidade para isso. A gente tem outras prioridades de contratação. A gente precisa de um cara aberto pelo lado direito, talvez, e até tô repensando, porque o Léo Pereira tem ido muito bem. A gente precisa de um camisa 10 para os dias que o GPR não quiser render, ou que ele não conseguir jogar, enfim. A gente tem outras prioridades de pensamento aqui, e não acho que o gol seja o nosso problema. Eu, inclusive, acho que o gol seja o último dos nossos problemas. E mais uma vez, nessa partida contra o Lanús, o Breno não foi o melhor em campo, mas ele foi extremamente crucial. Fez defesas importantes, inclusive ele fez uma baita de uma defesa num lance que estava impedido. Mas a gente não sabia que estava impedido, então ele foi lá e salvou igual. Só pra gente perceber o quanto ele tá indo em todas as bolas mesmo, ele tá conseguindo fechar os espaços, tá fechando os ângulos. Ele tem tomado alguns gols, sim, ele tem tomado alguns gols, mas por quê? Porque a própria defesa também tá em processo de construção e ele tem sido agredido demais. Quantas defesas difíceis o Breno faz por jogo? E claro, quanto mais tu vai bater ali, em algum momento vai vazar, então é natural que ele tome gols também. Mas eu acho que nós temos hoje na nossa meta um goleiro competente, um goleiro frio e um goleiro com muito potencial de, inclusive, ficar por muitos anos como titular do Grêmio. Só espero agora também que ele tenha estrela, porque para que ele se torne um ídolo, ele vai precisar ganhar títulos importantes, ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Sul-Americana, ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Libertadores. Mas tudo isso, com o tempo, vai chegar. E eu acho que, nesse momento, ele já está comprovando que ele consegue ir adiante. Então, se a direção gremista de fato pensa em contratar um goleiro, eu já penso que isso é completamente desnecessário. Nós já temos um goleiro titular e é o Breno. Feito, pessoal, essa é a minha opinião de hoje. Espero que tu tenha gostado. Tu pode concordar, pode discordar, não tem problema nenhum. Eu, inclusive, nem quero mudar a tua opinião. Mas eu quero te fazer refletir um pouquinho também. E, claro, pode botar nos comentários aqui aquilo que tu pensa, tá? Se quiser me seguir no Instagram e no Twitter é LZF Macedo. E tem uma coisa que eu preciso muito que tu faça por mim agora. Te inscreve no canal da Rádio Pachola e deixa o like no vídeo, porque o like é muito importante também para a gente divulgar o nosso trabalho.